principalmente a gente precisa pensar não só no alimento, mas na nosfera e no nosso meio social, que a gente tem várias questões que nos favorecem a inflamação. Excessos como excesso de sal, alimentos cheios de conservantes, corantes, mas também a gente tem alguns aditivos alimentares e que eles trazem algum benefício de paladar. Por exemplo, a gente tem realçador de sabor, glutamato monossódio, que tem aquele nomezinho lá e que é muito utilizado em temperos de alimentos salgados. E isso favorece a uma maior produção de estímulo de hormônios da ansiedade, porque a gente produz, né, no nosso cérebro. Então, isso você estimula de fora, então como que é? Então, a gente já tem, o brasileiro já é o primeiro considerado nos estudos de o povo que tem maior ansiedade. E nós estamos entre o segundo em relação à depressão, em relação ao estresse, talvez por várias questões, né? Mas porque a gente também tem, às vezes, aquela curiosidade, né? E isso tem que tomar cuidado, excesso de curiosidade, tem que ter uma calma, né? Ter um passo a passo. E se a gente for pensar sobre a falta que você tem do consumo da água, porque quando a gente tem, até mesmo no nosso metabolismo, fazendo atividade física, a gente produz o lactato, que é um elemento super interessante para o nosso corpo fazer a sinalização da reposição de o quê? De proteína, de creatina, de minerais, de várias substâncias para fazer a produção de mais, como se fosse um tijolinho. Se você não tem, ele vai ficar lá e o corpo ele não vai ter essa chance de estimular. Então você vai ter alguns estímulos, mas eles não vão causar o efeito. E será que de repente não vai favorecer uma perda de massa muscular? Você está precisando gerar conexão e você não tem as conexões. Então é muito comum a gente ter cansaço ou uma memória ruim por uma baixa de consumo de água. Você não só o excesso ou que tem esses elementos externos, mas você não traz, eu falo muito na tecla, muitas vezes a gente não tem os alimentos, a gente precisa não só suplementar, a gente precisa incluir na nossa dieta. Fazendo uma dieta monótona, só aquele mesmo tipo de proteína também causa isso, porque a gente não tem uma variedade possível. Isso é importante.